Olá, seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nele, nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contar aqui com a participação do Gilberto e do Rodrigo. Desde já agradecemos muito a presença de vocês. E vamos iniciar então esse programa com uma oração. Você pode orar para a gente, Gilberto? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Santa Palavra. Senhor, nesses últimos dias que nós acreditamos e já estamos vivendo, queremos pedir que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, prazer em estudar a Tua Santa Palavra e a obtermos também esse conhecimento que a gente possa levar àqueles que ainda não o conhecem. Que o Senhor nos abençoe nessa missão, porque ela é sua. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. A lição, ela começa, primeiro ela tem como título, Ajuntem tesouros no céu. E o verso para memorizar diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Nessa lição tem um trecho que me chamou bastante atenção e ele está no dia de sábado, E diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Muitos são os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. E essa lição, assim como eu tive a oportunidade de aprender, e aprenderei muito mais aqui com a participação do Gilberto e do Rodrigo, ela inicia ali no dia de domingo, onde tem como título Noé achou graça. E aí, Gilberto, eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente e compartilhasse com a gente quais foram as percepções que você teve quando a gente pensa assim, que mudanças radicais passou Noé como resultado de obedecer a Deus? Que lições podemos trazer para a nossa vida analisando o momento atual? A gente nunca pode esquecer da missão que está em nossas mãos. A missão do momento e da vida de todo cristão, durante o período que a gente caminha aqui por essa terra, é trazer a mensagem de arrependimento e mostrar para as pessoas que nós temos um Deus que é misericórdia, um Deus que ama, que faz de tudo para que nós sejamos salvos e estejamos um dia reconquistando aquela condição inicial anterior ao pecado. Mas, essa é a nossa missão do momento. Uma das coisas que a gente também não pode deixar para responder essa sua pergunta, professor Catarina, é que nós vivemos numa sociedade hoje que parece que se você não seguir os modelos pré-estabelecidos, você não é aceito, E essa sociedade de hoje, pelos parâmetros que a gente acaba lendo na Palavra de Deus em relação ao povo antediluviano, parece que nós estamos muito semelhantes a eles, E se você olhar para aquela sociedade, já não tinham mais o temor de Deus, já o pecado havia se multiplicado entre eles, e eles estavam então vivendo ali numa total separação entre criatura e Criador, E Noé, então, agora ele recebe esse chamado de Deus, porque ele achou graças diante dos olhos de Deus. A lição e a própria palavra de Deus, ela diz que Noé era um homem justo e que andava com Deus. Por fazer a vontade de Deus, Deus então deu a ele essa missão de oferecer àquelas pessoas que estavam vivendo naquela condição uma oportunidade de arrependimento. E Deus então desafiou Noé para que ele construísse aquela arca. Agora vamos imaginar, ele falando contra uma multidão de pessoas que não queriam ouvir aquilo, que não tinha razões lógicas, humanas, que justificasse aquela ação. Por exemplo, como você vai construir uma arca diante de uma sociedade que nunca viu um processo de inundação? Um rio transbordando, A palavra de Deus diz que naquela época o que ocorria era um orvalho que regava a terra de forma equilibrada, a natureza não havia mostrado nenhum desequilíbrio ainda, e como você ali agora construindo isso, andando na contramão do pensamento das maiores partes das pessoas da sua época,
com certeza foi ele zombado, né? Muitos talvez até achando que ele estivesse com algum problema mental por estar com aquela ideia fixa na cabeça. E a verdade é que eles não acreditavam realmente que aquilo ia acontecer. Vindo para a segunda pergunta, o que nós podemos tirar para os nossos dias de hoje? Se a gente olhar para a nossa sociedade, ela também está assim. Praticamente com muito afastamento das orientações de Deus. Uma sociedade que só quer acreditar nas coisas que os laboratórios conseguem provar. A fé já não está tendo mais espaço. E aí eu e você, que somos cristãos, somos chamados hoje a levar essa mensagem de arrependimento e dizer para as pessoas sim, que assim como houve o dilúvio sem nenhuma conexão humana, sem uma lógica humana, a verdade é que também este mundo terá um fim. O pecado terá um fim e Cristo irá voltar. Então que a gente possa andar na contramão do mundo e falar do amor de Jesus, chamar as pessoas ao arrependimento e não ter vergonha de Deus, de viver as orientações de Deus, escolher pelas orientações deles nesses últimos dias. Já na lição de segunda-feira, Rodrigo, que tem como título Abraão, o pai dos fiéis, nós vemos que a maioria das pessoas não estavam desejosas de deixar a sua pátria, amigos e família. Abraão estava satisfeito em estar onde Deus queria que ele estivesse. Se manteve fiel o tempo todo. E isso o Gilberto até colocou sobre a questão de Noé, né? Que Noé escolheu fazer a vontade de Deus. Noé escolheu ser fiel a Deus. E que mensagem relevante nós temos em Hebreus 11, versículos de 8 a 13. Quais foram as lições que você tirou? Estou gostando muito da lição dessa semana, né? Fala sobre esses tesouros, né? De guardar os tesouros no céu, né? E eu acho que essas duas histórias comunicam muito bem, uma vez que foram desafios muito grandes para cada um deles, né? E a resposta que eles tiveram, Noé, né? E agora, no caso, Abraão, que eles tiveram ao chamado de Deus, uma resposta muito positiva, né? Abraão, né? Ele podia, ele vivia lá perto dos seus familiares, né? Na verdade, se a gente volta lá para o Gênesis 11, né? A gente percebe que, na verdade, essa caminhada, né, para Canaã começou, na verdade, com o pai dele, né? Tera, né? Ele tinha sido chamado para deixar a terra deles, né, sair de Ur dos caldeus e começar essa viagem para Canaã. Ainda sem muitos parâmetros, aí, muitas direções, mas ele sabia que tinha que sair. E acabaram saindo mesmo, né? Então saiu eles, seus filhos, né, o Abraão, saiu Ló junto, saiu um pouco mais de gente do que só o núcleo familiar próximo deles. Só que eles pararam lá em Padã Arã, né? E ficaram. E aí, se a gente lê o versículo, o finalzinho do capítulo 11, o pai de Tera, o pai de Abraão e a família, ele todo passa a viver lá. E aí, então, Deus chama Abraão para sair de lá e terminar e concluir essa viagem, né? Concluir essa mudança. E aí, né, acho que traz muito forte, né, para a gente. Às vezes a gente talvez não seja, né, de uma família religiosa, cristã, muitas vezes, né? Talvez tenhamos tendências, né, culturais, sanguíneas, que não estão tão inclinados, não estamos tão acostumados, né, a estudar a palavra de Deus, a seguir os seus mandamentos. E aqui Abraão, né, mesmo tendo o pai que não seguiu, né, o que Deus pediu, mesmo vivendo numa comunidade que não adorava a Deus, ele ouve a voz de Deus e deixa tudo para trás, né, deixa os familiares, né. Ló se motivou e quis seguir junto, mas teve uma ruptura total com o resto da família dele. E aí ele aparece aqui no mural, né, dos heróis da fé em Hebreus, como, né, você comentou aqui. E aqui, então, quando Paulo escreve essa carta, né, é muito bem colocado os vários desafios, as várias promessas que foram feitas por Abraão, sem perspectiva nenhuma, a princípio, de serem cumpridas, né? Porque, bem, primeiro o pai dele saiu, ia para uma terra que nem sabia direito onde que era, não sabia o que ia ter lá. Foi prometido que ele também ele seria pai de uma grande nação. Ele já estava mais idoso, Sarai, a esposa dele também ao longo da vida tinham tentado ter filhos e não tiveram nenhum filho, né? E aí ele seria pai de uma grande nação, né? Do ponto de vista biológico, do ponto de vista humano, né?
já estava, né, praticamente decretado, que é impossível que eles tivessem algum filho. E aí, mesmo assim, né, eles acreditam nessa promessa, por mais, né, acho que do ponto de vista humano, irrazoável que parecesse essa promessa, eles acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, né, se desvencilham de todas as amarras sociais, todas as, né, como chama? Laços, né, de amizade, fraternidade, né, de posses também, né, eles tinham, né, uma casa muito bem estabelecida, e assim eles partem, deixando tudo para trás, né. Nessa história ainda, né, Abraão realmente tem uma história assim ímpar, né, muito, não é por nada que ele é considerado o pai da fé, né. E aí ele, durante essa viagem, durante essas mudanças, né, depois de ele ter o filho ainda da promessa, Deus ainda pede que ele ofereça o filho em sacrifício, e assim ele se prepara para fazê-lo, né? E praticamente o faz, né, se Deus não tivesse impedido no momento crucial. Mais uma vez provando, né, a prioridade, né, de Deus acima de todo e qualquer pensamento humano, questões externas e até mesmo emoção, né? E eu acho que essa fé que ele tem se torna tão forte, tão evidente e como uma inspiração para cada um de nós, né? Que várias vezes ao longo da Bíblia é lembrado dessa fé, né? E aqui, por exemplo, em Gálatas 3, capítulo 3, versículos 6 e 7, tem uma frase que fala aqui, né? Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, reafirmando, né, colocando realmente a fé de Abraão, que ele teve em todos esses momentos, né, como um exemplo, como uma inspiração para cada um de nós. E isso me lembra muito quando Jesus ele aparece para os discípulos, quando o discípulo dele, Tomé, né, fala assim, não, mas vocês estão loucos, como assim Jesus ressuscitou? Eu nunca vi ninguém ressuscitar dos mortos e tudo mais. E aí Jesus fala aquela célebre frase, né, bem-aventurados os que não viram e creram. E eu achei que para cada um de nós, essa inspiração de Abraão serve como esse exemplo, né, de que nenhum de nós viu de fato Cristo, mas temos as histórias contadas, temos a Bíblia, temos todos esses testemunhos que falam de que Cristo veio, morreu por nós e virá. E eu acho que esse é um dos maiores exemplos e desafios que essa lição que Abraão teve lá atrás nos traz para nós hoje. Abraão, então, ele tomou uma decisão sábia, né? Ele teve uma sábia decisão. Já na lição de terça-feira, nós temos aí como título As Más Decisões de Ló. E quando a gente para refletir, Gilberto, sobre as más decisões de Ló, não é com o intuito de condenar e falar, olha, Ló errou, porque essa é uma tendência humana, né? Apontar os erros dos outros. Mas, na verdade, essas lições estão lá na Bíblia como uma oportunidade de sermos pessoas melhores, né? E aí um ponto que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Gilberto, sobre o que você pensa, sobre quais foram essas más decisões tomadas e quais as consequências. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O que aconteceu com Ló, nada mais é do que aquilo que pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo daquilo que nós vamos colocar como prioridade em nossa vida. Ló, vamos usar até uma expressão nossa, dos nossos dias, né? Ele pegou uma carona ali com o tio dele, né? Porque a ordem de Deus, havia ali uma excelência na orientação de Deus. Deus disse, Abraão, deixa a tua parentela. E se a gente olhar, o que Ló era? Sobrinho, né? Bom, na orientação de Deus, se ela tivesse sido seguida à risca, não haveria a presença de Ló lá, gerando esse problema neste momento. Mas assim, tudo bem, Abraão também, como qualquer um de nós, nos dias de hoje também, podemos fracassar, às vezes a gente relaxa um pouquinho com relação às orientações de Deus, e, não, mas isso não é tão grave, então vamos permitir que realmente isso vá acontecendo na nossa vida. Mas a verdade é que, se não está segundo as orientações de Deus, aquilo vai gerar um determinado problema. E o que aconteceu com Ló, é que o coração dele, apesar de ele ter ido ali junto com o tio, mas Ló estava interessado, né, dada a sua tendência humana, mais nas coisas deste mundo.
E isso foi crescendo, crescendo, tanto é que ele chegou lá, né? Foi abençoado por Deus através da presença de Abraão. Ele se tornou um homem rico, né? Era um costume deles na época sempre ceder, dentro de um processo de escolha, a prioridade para quem era mais velho, né? Mas as coisas do mundo fez com que ele se esquecesse disso tudo, superassem esses valores. E ele então chega ali agora diante daquela escolha, né? Só de Abraão ter ofertado para ele o direito de escolha, já era um ponto de reflexão, para que ele dissesse o seguinte: opa, tem alguma coisa de errado aqui, meu tio é que é mais velho, esse direito é do senhor, tio, não é meu, escolhe para onde o senhor quer ir. Também não sei se Abraão escolheria o vale, poderia ser que ele já por vontade própria escolher também as montanhas, certo? Mas o que na verdade a gente está aqui debatendo é que o nosso coração, quando ele fica com os olhos voltados para aquilo que é terreno, para aquilo que é transitório, nos levam a escolhas como Ló fez. E se a gente pegar a história de Ló, você vai pegar o texto bíblico e vai perceber que quando ele se separou do tio dele, o texto diz o seguinte assim: e ia Ló montando tendas até chegar em Sodoma. O que isso quer dizer para mim e para você? O pecado, ele não acontece em tamanhos desproporcionais na primeira vez que você o pratica. Ele vai acrescendo, ele vai se acostumando. O que acontece? À medida que os olhos dele iam crescendo diante das coisas terrenas, ele mudava a tenda dele mais próximo do pecado, que é Sodoma. Até chegar um ponto de atingir o quê? O ponto máximo do pecado. Se você chegar hoje para algumas pessoas que infelizmente carrega sobre os ombros a questão de ser um criminoso, e perguntar e conversar com essas pessoas num momento de tranquilidade deles, talvez ali aprisionados, né? Mesmo aprisionados, e eles vão dizer para você que o primeiro ato que ele fez não necessariamente foi atirar e tirar a vida de uma pessoa, mas começou com pequenas coisas que foram montando tendas e tendas no caminho do pecado. E quando ele ganha proporções grandes, aí a razão, o ouvido já não percebe mais a orientação do Espírito Santo, e aí o homem sem Deus não tem limites para suas barbaridades. Então, o que a gente pode aprender isso aqui é que a gente tem que ser vigilante desde as primeiras coisas, estar com conhecimento naquilo que é bíblico, naquilo que é a orientação do Senhor, e sermos zelosos através da nossa vida, das nossas ações, cuidar dos nossos pensamentos, palavras e ações também. Porque se a gente descuidar, infelizmente, ou Deus nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará de Deus. Lindas lições, né? Acho que a gente passaria horas aqui conversando, é uma pena que nosso tempo ele é bem restrito. Já em quarta-feira, aí você vê outras ações magníficas do nosso Deus, né? O título é De Enganador a Príncipe. Que lições aprendemos sobre graça? Né? Graça é algo muito importante, é algo lindo, né? Que lições aprendemos sobre graça através da história de Jacó, Rodrigo? Agora a gente está na parte dos exemplos negativos, né? Acho que as duas primeiras histórias eram bastante brilhantes, né? E agora essas duas histórias aqui que estamos recapitulando, né? Trazem realmente decisões negativas, né? Diante das promessas de Deus, diante de histórias que poderiam ser um pouco melhores, né? No caso de Jacó, desde que ele nasce, né? Parece que o objetivo, né, da vida dele era receber a bênção de primogenitura, né? Era receber a bênção que estava sendo prometida para Abraão, Isaac, e aí a gente já costuma dizer Jacó. Mas a princípio, né, Esaú era o filho mais velho, né? E aí começa esse conflito, né? Começa essa dificuldade. Como assim, né? Como que Jacó teria essa bênção que tinha sido indicada para ele, não sendo o primogênito, né? E aí então se apresenta diante dele, né, uma decisão, né? Ele poderia deixar nas mãos de Deus, né? Era uma promessa de Deus, né? Eram bênçãos espirituais em primeira instância, né? Acompanharia também, né, de bênçãos materiais e tudo mais, mas em primeira instância seria a bênção espiritual. E aí prometida por Deus. E ele poderia, né, ter ficado, né, ter sido mais paciente, ter sido mais
esperançoso, né, ter tido, né, comportamentos que apenas deixassem que Deus agisse na vida dele. Entretanto, né, ele se deixou também ser um pouco influenciado, né, pela mãe, que o aconselha a tomar uma atitude um pouco não usual, né, não ortodoxa. Então eles decidem, né, enganar o pai, enganar o irmão, e no momento em que o pai iria abençoar Isaac, iria passar a sua bênção, Jacó se afasta de Esaú e recebe a bênção no lugar do irmão. E aí começa o grande conflito na vida dele, né? Ele tem que fugir de casa, né, sob risco da vida dele, teve que se afastar de todos os que ele amava, de todos os que ele conhecia desde pequeno, e aí teve que ir para casa do seu tio, foragido, né? E aí poderia ser ter um final trágico, né? Entretanto, né, mesmo diante de todas essas más decisões, apesar do engano, né, do pecado, Deus aparece para ele nessa fuga, nesse momento em que talvez fosse o momento em que ele estivesse mais solitário durante a vida, né, no momento mais solitário da vida toda dele, momento em que ele estivesse mais desamparado. Uma noite, né, ao relento, usando uma pedra como travesseiro dele, Deus o presenteia, né, com uma visão, né, com um sonho, em que o próprio Deus se apresenta para ele, né, apresenta para ele uma escada que liga a terra, o céu à terra, em que anjos sobem e descem fazendo essa comunicação. E isso para Jacó não só uma mensagem, mas como um conforto para ele, e aí ele entende que Deus está com ele, né? Ele santifica aquele lugar, ele faz um altar para Deus, e ele entende que a vida dele precisava mudar. Ele entende que a forma como ele ia resolver os problemas dele a partir de então deveriam ser diferentes, porque Deus estava com ele. E ele entende essa mensagem, e a partir de então, né, parece irônico, né, mas de enganador ele se torna enganado, né? Ele passa vários anos lá com o seu tio, né, sendo enganado, tanto questões matrimoniais, questões depois de posses, toda hora o tio mudava as regras para ele receber o rebanho, e mesmo assim ele não revida, não é agressivo, ele não cria uma briga contra o tio, né? Mas ele é paciente, temente a Deus, e Deus acaba abençoando ele apesar de todas as mudanças de regra que o tio dele cria. E aí ele né, começa a desenvolver um caráter mais semelhante à vontade de Deus. E eu acho que o ponto ápice da vida dele, né, de toda essa trajetória, acontece no Vale de Jaboque, quando ele já está partindo da casa do sogro dele, né, agora sogro, né, tio e sogro. Ele vê, né, ele acaba sabendo que o irmão dele está vindo ao encontro dele. Aquele problema que foi criado lá na juventude, agora ele já mais velho, já com filhos, 2 esposas na ocasião, ele se vê ameaçado novamente de vida, né? Ele imagina, né, o irmão dele era já desde pequeno já era caçador, já era uma pessoa mais agressiva, mais violenta, e aí ele tem a certeza de que vai acontecer uma guerra lá. E ali, naquela noite que antecede esse encontro, ele encontra Deus, né? Inicialmente ele não sabe que é Deus, ele encontra um homem perto nesse vale, e ele luta e de uma forma que ele não consegue vencer, ele não, né, nenhum nem outro, os dois lutam de forma incansável, e até que ele percebe que aquele com quem ele luta não é um homem, mas é Deus. E mesmo assim, ele segura firme as vestes de Deus e fala assim, né, que não vai, né, Deus fala assim, está raiando, eu preciso sair daqui, eu preciso ir embora. Fala, não vou te largar, não vou te soltar se não me abençoares, se não me deres a bênção que eu estou precisando, né? E aí ele acaba sendo bastante resiliente, bastante persistente, né? E Deus reconhece isso e concede a ele a bênção. A bênção que ele tanto queria, tanto precisava, né? Que em primeira instância é o perdão. E aí Deus muda o nome dele, né? De Jacó, de enganador, para Israel, né? E aí ele se torna realmente, né, ele recebe o nome que vai receber o povo de Israel, né? O povo de Deus. E aí ele se torna príncipe, digamos assim, ele se torna então
Ele é um marco aí dos maiores patriarcas do povo de Deus. E é nesse momento em que ele passa a caminhar com Deus, né, desde lá, recebendo de graça, né, aquela visita de Deus, lá quando ele ainda estava foragido, até agora, né, quando ele luta com Deus, mesmo assim, ele recebe a graça de Deus, e aí assim ele é convertido, até o nome dele é mudado. Lindo, né? Infelizmente, já partindo quase para o finalzinho, Gilberto, eu gostaria que você compartilhasse as lições que você aprendeu na lição de quinta-feira, intitulada Moisés no Egito. O que Moisés deixou para trás e o que ele teve que enfrentar? Na história de Moisés, a gente nunca pode desprezar, todas as vezes que nós estudamos, o papel que teve Joquebede, sua mãe, né? Que através de uma ideia ali de preservação da vida do próprio filho, foi uma empreendedora, também contou com a ajuda de uma irmã, né? E também a condução e a mão protetora de Deus nesse contexto. E olhando agora já para Moisés, que recebeu os ensinos a respeito de Deus até os 12 anos de idade, firmou aqueles ensinos no coração. Isso nos chama a atenção também para mim, para você que é pai, mãe, né? Ou que tem a responsabilidade sobre uma criança, da necessidade da gente firmar bem os valores morais, éticos, sobre uma criança nos primeiros anos de vida, né? E depois, ele já ali dentro do palácio, com certeza ecoava lá no íntimo dele, tudo aquilo que ele havia aprendido da mãe. E ele pôde entrar em confronto com as condições do palácio. Tudo ali levava para os prazeres terrenos. Tudo ali eram umas jogadas políticas voltadas para as conquistas daquilo que é temporário. E isso fez com que ele entrasse em choque e tivesse que tomar uma decisão. Ele estava, na verdade, inserido dentro de uma maior potência do mundo da sua época, financeiramente falando, em termos de desenvolvimento. Ele também estava diante dele, dada a preparação que ele recebeu ali no palácio, uma coroa que o esperava, cheias de honra diante dos olhos dos homens, diante da humanidade, né? Que ele contemplava ele nos dias dele. Mas Moisés, ele preferiu olhar para a coroa que será dada a todos os santos na eternidade, a coroa da glória, né? E ali ele não teve dúvida de optar em obedecer a Deus. Moisés não trocou aquilo que é transitório por aquilo que é eterno. Se a gente parar um pouquinho e fazer um breve resumo de tudo que nós falamos até agora, se você olhar ali para a vida de Noé, aonde terminaram aquelas pessoas no dia que foram inundadas? Para que serviram as riquezas terrenas? Para nada. Nada. Talvez muitos não levaram nem a roupa do corpo. Se você olhar também um pouquinho para Abraão, Isaac e Jacó, receberam uma promessa, lutaram e caminharam. Mas do ponto de vista terreno, para se ter uma cova talhada numa pedra, para que fossem sepultados os seus mortos, teve que comprar das nações pagãs. Se você olhar para Ló, um homem que correu atrás da riqueza a vida toda, mas quando ele saiu ali de Sodoma, o que ele levou? Nada. E assim são todas as coisas oferecidas por este mundo, nelas mesmas, por elas mesmas. Aqui elas começam, aqui elas crescem, e aqui elas diminuem, e aqui elas terminam. E isso é tudo muito rápido. Não vale a pena a gente trocar as coisas eternas. Moisés olhou para isso e viu a coroa que realmente vale a pena você lutar por ela, que é a coroa da fé, a coroa da esperança em Cristo Jesus, a coroa que todos nós receberemos quando Cristo voltar. E aí então isso será eterno, isso sim terá valor para nós. Que lindo, Gilberto. Obrigada. Rodrigo, confesso a você que participar desse momento da lição junto com você me impactou e me emocionou em vários momentos. Porque é muito difícil, na verdade é raro, ver um jovem como você falar da palavra de Deus com tanta seriedade, com tanto zelo e com tanto amor. E mediante tudo isso que nós discutimos e que você estudou
durante essa semana, eu gostaria de fazer um pedido especial para você, que você compartilhasse com os nossos amigos que estão assistindo nesse momento e com os jovens também, que muitas vezes se sentem cansados, se sentem desanimados, desesperados também, em meio às dificuldades da vida. O que te motiva hoje, Rodrigo, a andar na contramão do mundo? Porque eu imagino que você, enquanto jovem, deve passar por muitas provações, né, por muitas dificuldades até, e até mesmo ser ridicularizado, porque você defende aí a bandeira de Cristo. O que te motiva, Rodrigo, a andar nos caminhos de Deus? E aí, dessa forma, a gente vai finalizar a lição dessa semana. É verdade, né? Acho que, como o Gilberto falou, né, desde o começo, a gente vive num período bastante próximo, né, muito semelhante ao que Noé viveu. E realmente, né, ao redor, assim, a gente vê pessoas que não têm interesse nenhum em saber quem é Deus, né? E muito menos seguir os seus mandamentos. Mas acho que o que motiva e mantém a fé é realmente sempre, né, olharmos para Cristo, né, olharmos para a sua palavra e vislumbrarmos, né, talvez com um pouco mais de neblina do que Abraão, né, Isaac, Noé, mas vislumbrarmos, né, a promessa de Deus, vislumbrarmos a sua volta, o reino de Deus, né, e o seu amor, né? Eu acho que o seu amor no nosso dia a dia a gente sente através dos momentos, né, de desafios que a gente vive, de momentos felizes, de momentos tristes, mas a gente sempre encontra o conforto na palavra de Deus, sempre encontra as suas orientações, e isso acho que é uma coisa que é inigualável, né? Termos essa certeza de que Cristo está conosco, de que Cristo esteve conosco até aqui, nos guiando pelos seus caminhos, por mais que os caminhos tenham sido muitas vezes incertos, né? No passado, quando eu olhava para frente, ou mesmo agora, quando a gente olha para frente, não tem certeza de nada, né? Por N motivos, né? Seja econômico, sociais, tudo, mas a gente vê tudo indo para o caminho ao contrário. Mas se a gente vê como Deus nos guiou até agora, e a gente tem essa certeza, a gente pode continuar seguindo confiante, sabendo que Ele vai estar conosco até a consumação dos tempos. Amém. Você pode orar para a gente finalizar? Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, agradecemos, Senhor, a Ti por tantos exemplos que o Senhor nos traz, tanto exemplos positivos como negativos, de pessoas que decidiram seguir os Teus caminhos, os Teus ensinamentos, e que aparecem, inclusive, no hall dos heróis da fé. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a fé em Ti. Reviva, Senhor, nossa fé. Concede-nos, Senhor, o Espírito Santo, cada um de nós, e que possamos a cada dia, crentes, olhando para Cristo Jesus, avançarmos para cumprir a nossa missão nessa terra. Nos ajuda, Senhor, a partilhar do Teu amor com as pessoas com quem entramos em contato e que possamos nos preparar todos para a Tua breve volta. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi um prazer ter a sua participação aí de casa, e se você também tiver o desejo de participar presencialmente aqui conosco, nós somos da Igreja Adventista de Moema e nós estamos na Rua Chibarás, 185. Será um prazer receber você aqui conosco também. Que Deus o abençoe, proteja a sua família também e que você possa ter uma semana muito abençoada. Até a próxima!